Há um vento favorável do Espírito Santo sobre nós. Ele está soprando aí. Deixa ele agora não somente te incendiar, mas te refrescar. Há um vento do Espírito sobre nós, aleluia. Eu creio que está movendo, incendiando, guardando, livrando, estabelecendo uma conexão entre nós e o céu, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E nessa noite nós estamos ligando com os céus aquilo que Ele propriamente preparou para nós e através de nós. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Uma noite atípica, a gente não se reúne na sexta noite, né? Diferente, né? Mas debaixo da graça e da misericórdia do Senhor nós estamos aqui. Aleluia. Glória, glória e glória, né? Com a presença Dani, Selma e Nathalie, né? Estão aqui entre nós nesses dias, nos edificando, trazendo da pessoa e da presença do Senhor. Aleluia, como é bom tê-los aqui entre nós. Demais irmãos que hoje aqui estão nos visitando, sejam bem-vindos. O Senhor é contigo, te abençoe. Sinta-se em casa, porque nós somos corpo de Cristo, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Como é que está o batimento aí? Já deu uma... Vamos. A maravilhosa graça nos incendiou. Aleluia, aleluia. Dani? Aleluia, que alegria, Dani. Vamos orar por esse servo do Senhor. Estenda a tua mão. Pai, obrigado. O Senhor quem trouxe ele, Selma, Nathalie, essa família, que há anos nos abençoa com a sua vida, com seus ensinos, com os apontamentos e as direções que vêm do Senhor. E nós o honramos, ele e a sua casa, nesta noite, como igreja do Senhor aqui em Cuiabá, dando a ele toda a liberdade. Esse mesmo vento que já sopra entre nós, possa também, através dos seus lábios, soprar poderosamente por meio da palavra profética, da palavra do conhecimento, da sabedoria, pelas quais o Senhor previamente estabeleceu para esta noite, através do teu servo. Assim nós sujeitamos a tua palavra e amarramos toda distração e todo e qualquer dado inflamável de Satanás, seja agora impedido, anulado, em nome de Jesus. Aleluia e amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Queremos compartilhar algo com os irmãos aqui nessa noite, mas antes eu queria que nós investíssemos um tempinho para ouvirmos o Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para trazer para nós. Então vamos procurar, e quem receber alguma palavra de Deus, com voz bem forte, por favor, declare nessa noite, em nome de Jesus. Com simplicidade, pouca coisa, pode ser uma palavra que o Senhor vai te dar, podem ser algum trecho das Escrituras, alguma passagem, mas com simplicidade, praticidade. Vamos falar da parte de Deus nessa noite. Vamos ouvir o Senhor um pouquinho, em nome de Jesus.
queremos permanecer em Tua palavra, Senhor. Através do Espírito Santo nos ajuda, através do Espírito Santo nos guia, através da Tua palavra nos lava, nos santifica, nos renova. Obrigado por Tua igreja aqui em Cuiabá. Obrigado por cada vida, por cada irmão, pela obra que Tu tens realizado e pelas coisas grandiosas que Tu vais continuar fazendo, Senhor. Nós damos a Ti toda a honra e toda a glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Nós estamos muito alegres, felizes no Senhor, de podermos rever vocês, estarmos juntos nesses dias. Eu digo nós porque Selma está junto comigo. Fica de pé, meu amor. Essa é minha amada Selma. E Nathalie também. Filha, fica de pé também, por favor. Irmãos. É a única que sobrou em casa, por enquanto, né? Mas uma grande alegria poder rever os irmãos, ver como vocês estão mais bonitos, mais santificados, mais firmes na fé. Louvado seja Deus e preparados para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Teremos diversos períodos, mas nessa noite eu quero começar com um assunto que nós temos compartilhado intensamente com algumas igrejas a respeito de dons e ministério. Temos trabalhado porque temos discernido do Senhor a urgência, a necessidade que temos de mergulhar neste assunto, de compreendermos, de praticarmos. O objetivo não é acumularmos no nosso intelecto informações. O objetivo é que venhamos a praticar aquilo que as Escrituras nos revelam. Você pode abrir 1 Coríntios capítulo 12. O verso 1. Se você prestar bastante atenção, nós não vamos demorar. Vamos fazer um resumão bem rápido nessa noite, porque a gente tem mais dias para a gente continuar compartilhando, tá bom? Diga para quem está do seu lado, presta atenção. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. O ensino apostólico diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você pode ler isso para quem está do seu lado, por favor? Deu para todo mundo compreender? Da parte do Senhor, Paulo, o apóstolo, está dizendo o seguinte: com respeito aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não quero que vocês fiquem sem compreender, sem conhecer, sem saber, porque obviamente a ignorância vai nos limitar no objetivo que é praticar os dons. Meus amados irmãos, nós dependemos dos dons, porque os dons são recursos que o Senhor nos deu para a realização do seu propósito eterno, para o bom andamento e a eficiência do discipulado, para vivermos o reino de Deus, para que a igreja seja de fato alcançada, edificada, os perdidos, ou melhor, alcançados. Então nós precisamos das ferramentas, precisamos dos recursos, precisamos dos dons espirituais, para que tudo aquilo que Deus deseja fazer, deseja realizar, de fato venha à existência.
Isso porque não podemos depender dos nossos próprios recursos. Olhem bem para cá. Eu sei que entre nós tem muita gente inteligente, capacitada, formada. Tem muita gente com habilidades naturais, mas os nossos recursos de nada servem para realizar a obra do Senhor. Nós temos que decidir, e penso eu que todos nós já fizemos essa decisão, se vamos depender dos nossos recursos ou se vamos depender dos recursos de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, você já fez essa decisão? Eu creio que sim. Quem decidiu por depender dos recursos de Deus, diga amém. Levante suas mãos bem alto, diga: Senhor, eu quero depender dos teus recursos. Aleluia. Queremos depender dos recursos de Deus, das ferramentas ou simplesmente dos dons espirituais, dos dons que o Senhor tem deixado à nossa disposição para cooperarmos com Ele. Nessa noite nós vamos dar uma passeada, presta atenção, como quem vai numa despensa, presta atenção, vai numa despensa e, no bom sentido, vasculha, observa o que está à disposição nessa despensa. Nós vamos fazer isso, na despensa de Deus, na palavra do Senhor, de uma forma bem resumida, mas não sem importância. Nós vamos observar o que a palavra de Deus nos dá, no que diz respeito à oferta de dons, aquilo que o Senhor deixou à nossa disposição para cooperarmos com Ele. Peço que você preste muita atenção e peço que você tenha paciência. Nós não vamos falar mais do que 23, mais ou menos, dons nessa noite. Então é rápido, é prático, tá? É rápido, é prático, tá bom? Então eu quero que você preste muita atenção e olhe bem para cá. Por que que você deve prestar atenção? Porque são essas ferramentas que você vai usar. Nós vamos utilizar essas ferramentas para cooperarmos com Deus. Amém ou não? Então diga para o irmão que está do seu lado, diga: nós vamos usar as ferramentas para cooperarmos com Deus. Todos nós, sem exceção, preste atenção, pelo menos uma dessas ferramentas, um desses dons, pelo menos um deles, vai se encaixar na sua vida. Deus tem separado para você. Senhor, nós oramos por espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento. Anulamos toda e qualquer possibilidade de interferência maligna neste lugar. Levamos o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra. Que ela germine, Senhor, e produza os frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? A primeira lista de dons nós encontramos nesse próprio capítulo 12 aí de 1 aos Coríntios, e você pode avançar um pouquinho mais no verso 7. O verso 7 diz o seguinte: a manifestação do Espírito. Olhe bem para cá. O nome dessa lista é a manifestação do Espírito. Porque os dons que nós vamos ver aqui nessa lista dependem da manifestação do Espírito Santo. Preste atenção. Quando o Espírito Santo se manifesta, e eu já vou adiantar, e nós estamos atentos e procurando, esses dons que nós vamos ler agora, eles vão entrar em ação. Eles dependem da manifestação do Espírito Santo e dependem do nosso interesse, da nossa atenção, da nossa procura
Se nós não estivermos atentos, esses dons não entram em ação. Se nós não estivermos interessados e procurando, esses dons não entram em ação, eles não vão funcionar. Eles dependem da manifestação do Espírito, que acontece ocasionalmente, e eles dependem também do interesse, do discernimento, da procura da igreja, dos discípulos do Senhor Jesus. E eu já quero adiantar, sem esses dons, como os demais que nós vamos ver, não tem realização do propósito eterno, não tem discipulado. Presta atenção. Nós dependemos dessas coisas. E essa lista, então, depende da manifestação do Espírito Santo e da nossa procura. Então o verso 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, que significa quando tem uma necessidade. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, cujo significado é a manifestação do Espírito que nos capacita a dar resposta a questões difíceis. Aí eu pergunto para você, de vez em quando acontecem questões difíceis no meio da igreja? Sim ou não? Do discipulado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Na família acontecem questões difíceis, sim ou não? Sim. Que em nós mesmos não temos respostas, mas o Espírito Santo tem. O Espírito Santo tem a resposta, e quando ele se manifesta e nós estamos procurando, é concedida a palavra da sabedoria. A sabedoria que Deus tem para trazer resposta a questões difíceis. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que é a manifestação do Espírito que revela o conhecimento que Deus tem de coisas que nos são ignoradas, que nós não temos conhecimento, coisas que são ocultas para nós. Irmãos, olhem bem para cá. Acontece isso com a igreja, com a família, sim ou não? Nós não precisamos depender somente daquilo que as pessoas falam, porque às vezes tem discípulos que não falam o que deveriam. Mas o Espírito Santo conhece profundamente coisas que nos são ignoradas, inclusive pecados ocultos, coisas que não vieram ainda à luz, coisas que não foram ainda reveladas. Significa que, como igreja do Senhor Jesus, jamais nós ficaremos sem o conhecimento que Deus tem a respeito de qualquer situação, circunstância ou pessoa. Quem está compreendendo, diga amém. Ele continua dizendo: a outro no mesmo Espírito a fé. Todos nós sabemos que a fé aponta para a certeza e aponta para a convicção. Essa fé é diferente da fé salvadora. Efésios 2 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é essa fé, não é nem a fé para viver a vida cristã. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, não é essa fé. Esta fé, dessa lista da manifestação do Espírito, é a certeza que Deus tem em si mesmo de que é capaz de fazer qualquer coisa, de que pode realizar qualquer coisa, de que para Ele nada é impossível. Quem está compreendendo, diga amém. Se levantam ou não na vida da igreja, no meio do discipulado, situações que a gente olha assim e fala: meu Deus, isso é difícil, isso é impossível de ser resolvido. Quantas pessoas, situações crônicas na vida de pessoas que nunca se resolvem.
desafios, altos montes que se levantam diante de nós, que parecem intransponíveis. Para o nosso Deus todas as coisas são possíveis, aleluia! E o Espírito Santo se manifesta e concede, quando há uma necessidade, um fim proveitoso, a fé, que é a certeza que Deus tem em si mesmo, de que é capaz de fazer qualquer coisa, aleluia! Glória a Deus. Aí ele continua dizendo o seguinte: há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Jesus curava toda sorte de enfermidades e doenças. Da mesma forma, o Espírito Santo, ocasionalmente, quando existe uma necessidade, um fim proveitoso, se manifesta. E segundo lhe apraz, ele distribui, usa, concede o poder para curar enfermidades do corpo e da alma, através de qualquer um de nós que estivermos procurando, atentos e ligados no Senhor. Quem está compreendendo isso, diga amém. Doenças complexas, doenças que parecem simples, não importa. Da mesma forma que Jesus curava toda a sorte de enfermidades e doenças, o Espírito Santo concede esse poder quando se manifesta, usando a quem lhe apraz. Aleluia. Aí ele continua dizendo o seguinte: há outro, operações de milagres. É a manifestação do Espírito que concede o poder de Deus manifestado, que vai além dos limites naturais. Não há impossíveis para o Senhor. Tudo Ele pode realizar. E todas as vezes que falamos sobre isso, naturalmente, raciocinando e analisando, 5 pães e 2 peixes não podem alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Existe um limite natural para esse alimento reduzido, mas quando o poder de Deus se manifesta, esses 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão e ainda sobra. Amém, meus amados irmãos? Existe um limite estabelecido naturalmente que impede um ser humano de andar sobre as águas. Mas quando o Espírito Santo se manifesta, aleluia, e para um fim proveitoso, como foi com o Senhor Jesus, ele andou sobre as águas, foi ter com os discípulos andando sobre o mar. Ele continua dizendo: há outro, profecia. Esse dom significa falar da parte de Deus, trazer a revelação de Deus, para edificar, para encorajar, exortar e para consolar. E olhem bem para cá, é o que nós praticamos. E praticamos já adiantando. Falou comigo, amor? Não? E já adiantando, é um dom principal. Quem profetiza fala da parte de Deus aos homens. Demos um espaço aqui no início da palavra para praticarmos isso, amém? Então é trazer a revelação de Deus e é falar da parte do Senhor. E é um dom principal que todos nós precisamos praticar, procurar e praticar. A outro, ele diz, discernimento de espíritos, que é a manifestação do Espírito Santo, que nos capacita a discernir que espírito está agindo nas mais diversas situações, circunstâncias e pessoas também. Se é o Espírito de Deus, se é o espírito do homem, ou se é o espírito maligno. Muitas vezes há uma confusão.
não se discerne imediatamente, não se compreende, não se sabe como foi aquele episódio com Paulo e Silas, quando aquela jovem, possessa daquele espírito de adivinhação, seguia por diversos dias os apóstolos dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e tinham ido para aquele lugar anunciar o caminho da salvação, falando uma coisa verdadeira. Mas através de um espírito maligno, que depois de alguns dias houve um discernimento da parte de Paulo e aquele espírito foi repreendido. Que espírito está agindo? Que espírito está se manifestando? Situações, circunstâncias, pessoas, lugares. Irmãos, olhem bem para cá. Você está compreendendo que é impossível tentar viver o reino de Deus sem os recursos dele? As coisas não são naturais. Tudo que se manifesta na perspectiva natural tem uma explicação no plano espiritual. E Deus quer nos capacitar. A igreja precisa dessas ferramentas. A igreja depende dessas ferramentas. E não é apenas os pastores, presta atenção, não. Somos nós. Eu sei que vocês estão trabalhando em juntas e ligamentos. Só que o ensino das juntas e ligamentos diz, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Como se ajusta e consolida o corpo? Com as ferramentas que o Senhor nos deu. Sem as ferramentas, as juntas e ligamentos não têm um bom futuro. E não passam da perspectiva natural de amizade, que depois de certo tempo começa a se esfriar e se frustra e se perde. Se o poder de Deus não se manifestar, se os recursos de Deus não forem usados nas juntas e ligamentos, o propósito de Deus não vai se realizar. Aí ele continua dizendo: há uma variedade de línguas. 1 Coríntios 14, junto com o ensino da profecia, tem o ensino das línguas, que é a manifestação do Espírito Santo, que nos capacita a orar no Espírito, falar em mistério a Deus. Ninguém entende, não é uma comunicação voltada para as pessoas. Não se fala em línguas de pessoa para pessoa, porque quem ora em línguas, ora a Deus, fala a Deus. Em mistério, seu espírito ora de fato, e o objetivo, a finalidade de falar em línguas é a edificação própria, pessoal, de quem fala. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Pergunta para quem está do seu lado: você fala em línguas, irmãos? Se não fala, tem que falar. Se não fala, tem que falar. Se falássemos mais em línguas, falaríamos menos coisas inconvenientes. Seríamos mais fortalecidos e mais edificados. De vez em quando, essas línguas tomam um destaque no meio da congregação. E quando isso acontece, entra em cena o próximo dom, que é a capacidade para interpretar as línguas, que é a manifestação do Espírito, que dá sentido às línguas que estão sendo faladas. E isso na coletividade. Quando as línguas, tomam uma proporção e um destaque na coletividade, se é necessário que haja uma interpretação, que pode vir através de quem está falando e pode vir também através de outras pessoas, de outros irmãos. Verso 11 ele diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A particularidade dessa lista aqui, meus amados irmãos, é que nós temos que procurar. Eu já fiz de propósito no início aqui da palavra: vamos ouvir a Deus. O que você acha que é ouvir Deus?
Alguém tem que falar da parte de Deus. 1 Coríntios 14 diz que quem profetiza fala da parte de Deus aos homens, para edificar, para encorajar, para consolar. É a manifestação do Espírito Santo que vai depender de alguém procurando. Se você estiver observando o ambiente, não vai profetizar nunca. Se estiver desatento, não vai profetizar nunca. Tem que procurar, tem que estar ligado ao Senhor. E um detalhe aqui, presta atenção. Tudo sempre é com ordem, decência e para edificação. Eu já estou dando um destaque aqui, porque esse é um dom principal. 1 Coríntios 14, 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E quando ele diz ordem, decência, é sucessivamente. Para edificação significa construção. E como se constrói? O Espírito Santo não é um espírito de confusão. Deus não é de confusão. Ele traz uma palavra, como falamos, simples, prática, didática. Às vezes é uma palavra mesmo. Não fique em crise se for uma palavra que você recebeu, porque a dinâmica é que ele vai dar a continuidade daquela palavra através de outra pessoa. Vai haver uma construção. Não é um profetiza no norte, outro profetiza no sul. Não, está tudo ligado, porque é para edificação, para construção. Por isso que quando alguém profetiza, fala, você está procurando e ligado no que Deus está falando, porque Ele vai dar, pode ser através de você, a continuidade daquilo que está sendo profetizado. Quem está compreendendo, diga amém. Quando a igreja entende isso, os encontros mudam radicalmente. Nós estamos impressionados com as coisas que Deus tem feito, inclusive em localidades muito novas, recém caminhando no propósito eterno. Estivemos em Araçatuba, impressionante como a igreja está compreendendo, está praticando, profetizando e edificando, e as coisas acontecendo, e é o que Deus deseja para todos nós. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Já vimos a primeira lista. Louvado seja Deus. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, fé, dons de curar, operação de milagres, variedade de línguas, profecia e interpretação. Amém, meus amados irmãos? Depende da manifestação do Espírito e da procura da igreja. Diga para quem está do seu lado, vamos procurar mais. Aleluia, em nome de Jesus. Quem compreendeu, diga amém. Então, da próxima vez que alguém disser, vamos ouvir o Senhor, você já sabe o que tem que fazer. Procurar. E quando falar da parte de Deus mesmo. O Senhor diz, baseado nas Escrituras. Tem que ter base nas Escrituras. E o objetivo é edificar, encorajar e consolar. Aleluia. Louvado seja Deus. Próxima lista. Vamos para Romanos capítulo 12. O verso 4 ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Diga comigo, função. Já é o nome dessa próxima lista que nós vamos ver. Só que dentro das funções, nós vamos encontrar os dons de Deus, que está aqui em Romanos 12, e depois vamos ver os dons de Cristo em Efésios 4. A primeira lista que nós vimos ali, em 1 Coríntios 12, foi a manifestação do Espírito, o nome daquela lista. Agora vamos ver a lista chamada funções, e dentro das funções agora os dons de Deus. Assim também nós, verso 5, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, aí ele diz, se profecia,
seja segundo a proporção da fé. Você vai ver que diversos dons se repetem em diversas listas. Na primeira lista da manifestação do Espírito, vimos a profecia, que acontece ocasionalmente, para um fim proveitoso, quando o Espírito se manifesta e procuramos e a palavra de Deus é revelada. Aqui já é num dom mais permanente, uma função no corpo de Cristo, que se expressa no corpo de Cristo, mas de uma forma mais permanente, profeticamente permanente. Não ocasional como na manifestação do Espírito, mas o significado é o mesmo. Trazer a revelação de Deus, falar da parte de Deus. E que deve ser segundo a proporção da fé. Então presta atenção. Você vai ter que abrir mão daquele negócio. Ai, será que é de Deus? Ai, será que é da minha cabeça? Ai, será? Tem gente que fica, ai, será, ai, será, ai, será? E acabou o culto e ele não falou. Seja segundo a proporção da fé. Amém ou não? Aí depois ele diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Que dom é esse? É o dom de serviço, ministério ou serviço, que é identificar uma necessidade e suprir aquela necessidade, solucionar aquele problema. Não é apenas ver que existe uma necessidade e ficar observando ela de longe. Quem tem esse dom, detecta a necessidade e age para resolver o problema, para solucionar também o problema. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esse dom de ensinar é a capacidade que o Senhor nos dá para trazermos com simplicidade e com clareza, expormos de forma compreensível as verdades de Cristo, de forma simples e clara, e todos compreendem o que está sendo ensinado. Depois ele diz: ou o que exorta, faça-o com dedicação. Esse exortar é encorajar, é animar os irmãos, animar as pessoas, no bom sentido, levantar as pessoas. Eu pergunto para você, esse dom é importante na vida da igreja, sim ou não? Volta e meia tem alguém desanimado, tem alguém triste, alguém querendo desistir, e aí através desse dom o Senhor aperta os parafusos da vida daquela pessoa, ajusta seu coração, seus passos e encoraja a pessoa a prosseguir e a avançar. Eu profetizo esse dom em nome do Senhor Jesus sobre a vida da igreja. Depois ele diz: o que contribui com liberalidade. Todos nós contribuímos de forma pessoal, voluntária diante do Senhor, mas aqui já é um dom, uma capacidade extraordinária dada pelo Senhor para organizarmos bem nossas finanças e contribuirmos na obra de Deus de uma forma muito mais intensa e significativa. Tem gente com dom, e presta atenção, gente prosperando muito em sua vida através desse dom que o Senhor tem dado. Depois ele diz: o que preside com diligência. Esse dom de presidir significa se pôr de pé, estar na frente. É a capacidade que o Senhor nos dá para liderarmos as mais diversas tarefas na vida da igreja e para mobilizarmos as pessoas. Nós estávamos falando sobre esse dom num determinado lugar no interior de São Paulo, e um jovenzinho muito novo que estava ali entre os irmãos, mais novo, mas bem ligado, ele falou assim: rapaz, agora eu vi o que aconteceu, eu compreendi o que acontecia quando eu era criança na minha igreja. Geralmente a gente colocava para liderar, né, os ministérios na igreja, uma pessoa que estava quase se desviando. Então, para ela não se desviar, a gente dava trabalho para ela. Assim ela não saía da igreja. E ele escandalizado, prestando atenção. Olhem bem para cá. É por isso que tem gente que muitas vezes fica assim: ai, estou desanimado, as pessoas não me escutam, as pessoas não me obedecem. Presta atenção. Quando tem dom, tem poder, tem graça de Deus, e a coisa flui sobrenaturalmente.
porque é o Senhor quem opera na vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Então, dom de presidir, que inclusive é um dom necessário para quem tem encargos na igreja. É necessário. Tá? Que é pôr-se de pé, né, no bom sentido, à frente, estar à frente para liderar e para mobilizar as pessoas. E depois ele finaliza dizendo: preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria. E essa misericórdia é o mesmo sentimento que Deus tem de misericórdia, de compaixão dos mal-cheirosos, dos antipáticos, dos indigentes, dos marginalizados. O dom de misericórdia nos coloca, meus amados irmãos, como um reflexo vivo da graça, da misericórdia do nosso Deus, extremamente necessário para trabalharmos com os marginalizados, mas temos pensado que isso também opera e atua muito dentro da própria igreja, porque tem gente dentro da igreja, olhem bem para cá, que precisa de misericórdia. O Senhor diz que aqui entre nós, nessa noite, há pessoas que foram alvos de salteadores, estão agonizando na beira do caminho, diz o Senhor, feridos, machucados, furtados, roubados, frustrados. O Senhor diz: eu estou levantando pessoas com misericórdia nesta comunidade, nesta noite, para olharem com os meus olhos, para terem o mesmo sentimento do meu coração, diz o Senhor, e capacitados para acolher a esses que estão agonizados na beira do caminho. Eu quero restaurar a saúde deles, diz o Senhor, e vou fazê-lo através da tua vida, através dos recursos que eu tenho colocado em tuas mãos, diz o Senhor. Misericórdia com alegria. Já vimos a primeira parte dos dons, das funções que são os dons de Deus. Mais uma vez eu faço a pergunta para você: a igreja precisa dessas coisas? Sim ou não, irmãos? Precisa, irmãos. E a grande pergunta é: você já descobriu o seu dom? Há quanto tempo você segue a Jesus? Já descobriu que dom que Ele tem dado para você? Precisamos, com extrema urgência, que você descubra o mais rápido possível o que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque a igreja depende desse trabalho que só você pode realizar, porque o Senhor confiou a você. Efésios capítulo 4, estamos quase terminando. Deixamos as menores listas agora para o final. O verso 7 de Efésios 4 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, que é o nome dessa lista aqui. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pula para o verso 11, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, e aí entra nas juntas e ligamentos
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Vocês estão entendendo como as juntas precisam de recursos? Mas aqui nessa lista nós encontramos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a particularidade desse dom é que eles dependem da vontade do Senhor Jesus, pois é Ele quem concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Significado: apóstolo é enviado, cuja tarefa é lançar o fundamento que é Cristo e corrigi-lo quando há uma necessidade. O apóstolo tem essa graça de estabelecer Jesus como fundamento e corrigir. Profeta trabalha junto com o apóstolo, como eu disse, se repete em diversas listas, e obviamente é aquele que traz a revelação de Deus, que fala da parte de Deus, mas que trabalha junto com o apóstolo, para lançar o fundamento e corrigi-lo quando houver uma necessidade. O fundamento da igreja é Cristo. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Evangelista é alguém que prega o evangelho, tem graça, poder de Deus para ganhar pessoas e para treinar pessoas para pregar o evangelho e ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Pastor e mestre. O entendimento é que há uma ligação, nesses dois últimos termos aí, pastor e mestre. Todo pastor é um mestre, um pastor, ou seja, quem cuida e quem ensina. Pastor cuida, apacenta, o mestre ensina. Então fala da mesma pessoa. Interessante que vocês estão trabalhando juntas e ligamentos. O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre tem a obrigação de retordenar os santos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço. Então, o que tem que acontecer nas juntas e ligamentos? A manifestação do dom apostólico, profético, evangelista, de pastor e de mestre. Não necessariamente você será um desses dons, mas você vai vislumbrar e experimentar num certo nível aquilo que faz um apóstolo mesmo, tornado pelo Senhor, profeta, evangelista, pastor e mestre, porque as juntas e ligamentos dependem desses recursos. Quem está compreendendo, diga amém. Aleluia. Vamos lá, hoje é só ver a lista. A última lista, 1 Timóteo, capítulo 3. Ele diz: fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, orgulho. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, não somente da igreja, da sociedade, dos parentes, dos amigos, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres,
ou que exercem esse trabalho de diaconisas ou esposa dos diáconos, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Se alguém aspira ao episcopado, é um termo usado para bispo, cujo significado é alguém que tem autoridade para supervisionar a igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17, diz que Paulo, de uma cidade, Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Presbítero, o significado é mais velho na fé, não tanto na idade. Alguém maduro, mais velho na fé. No verso 28 de Atos 20, dentre várias instruções que ele deu a esses presbíteros que ele chamou de uma cidade para onde ele estava, ele diz o seguinte: cuidai de vós, cuidem de vocês, e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que está ligado com 1 Timóteo 3, episcopado, bispo, para pastoreardes, função de pastor que nós já vimos nas funções de Efésios 4. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, presbítero, bispo e pastor, fala da mesma pessoa, que agrega maturidade, presbítero, mais velho na fé, autoridade, bispo, supervisor, funcionalidade, pastor, para cuidar e apacentar. E no contexto de 1 Timóteo 3, vemos também diáconos, cujo significado é aquele que serve, e que serve em tudo, em todas as coisas, como auxiliares direto dos presbíteros, sendo presbíteros e diáconos, agora formado um time, no bom sentido, ou uma equipe pluralizada, tanto plural nos presbíteros quanto nos diáconos, mas juntos são responsáveis pela igreja numa localidade, numa cidade. Os encargos, as obrigações e as tarefas que precisam ser realizadas na igreja numa localidade. Quem está compreendendo, diga amém. Terminamos. O objetivo era cumprirmos o que ele fala no verso 1 de 1 aos Coríntios 12. Com respeito aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Irmãos, prestem atenção. Todos nós precisamos conhecer esses recursos. E precisamos agora tomar uma postura de interesse, de fé, de busca, para que possamos descobrir o que o Senhor confiou a nós. A primeira lista que nós vimos, para concluir aqui, da manifestação do Espírito, todos nós, presta atenção, podemos ser usados. Porque quando o Espírito Santo se manifesta e existe uma necessidade, um fim proveitoso, ele vai distribuir conforme lhe apraz a cada um, segundo a sua vontade, mas depende daqueles que estiverem procurando. Então, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, discernimento de espírito, dons de curar, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, qualquer um de nós pode ser usado. Basta o Espírito Santo se manifestar e nós estarmos procurando, estarmos atentos. Os encontros da igreja, os encontros dos grupos pequenos e das juntas e ligamentos têm que ser recheado de manifestação do Espírito Santo. Se não tem alguma coisa errada. Não está do jeito que as Escrituras nos revelam que deveria estar. E se não houver arrependimento, se não procurarmos, não buscarmos, consagrarmos nossa vida para que essas coisas sejam de fato usadas, entrem em ação, não vai haver edificação.
Presta atenção, não vai ter resposta a questões difíceis, não vai ter revelação de coisas ocultas, não se discernirá se é o diabo que está agindo, se é o espírito do homem, se é o Espírito de Deus. Não vai ter a fé, a certeza para vencer os obstáculos, tornar aquelas coisas que são impossíveis, possíveis. Não se ouvirá a voz do Senhor. Você está conseguindo compreender? Amém ou não? Nossa postura tem que mudar a partir de hoje, em nome de Jesus, para não dizer que isso já é matéria dada. Nas funções, dons de Deus, dons de Cristo, isso se manifesta no corpo de Cristo, como um todo, em qualquer parte, em qualquer lugar. Ministério, serviço, exortar, fortalecer, contribuir, profecia, misericórdia, presidir, ensinar. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Fundamento lançado, a palavra de Deus revelada que fundamenta mais ainda ganhar pessoas, cuidar de pessoas, ensinar pessoas. E por último, como vimos em 1 Timóteo 3, os encargos, presbíteros e diáconos, cuja expressão é numa cidade. Presbíteros e diáconos em Cuiabá. Para Cuiabá. São Vicente é outra cidade. Presbíteros e diáconos para São Vicente. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o corpo de Cristo. Manifestação do Espírito para o corpo, para qualquer lugar, agindo e manifestando a glória e o poder de Deus. Aleluia! Diga para quem está do seu lado, Deus vai usar você. Aleluia! Glória a Deus! Quem está animado, diga amém. Olhem bem para cá, a igreja em Cuiabá, presta atenção, a igreja em Cuiabá é uma bênção. A igreja em Cuiabá tem crescido, tem se fortalecido, e Deus quer, aleluia, conceder essas riquezas para a igreja em Cuiabá continuar progredindo, porque a seara é grande, meus amados irmãos, e esses trabalhadores precisam ser multiplicados, aleluia. Diga para o seu irmão, Deus conta com você, Deus conta conosco. Cadê o tecladista aqui? Cadê o... Vem trabalhar aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Mas presta atenção, antes de orarmos ao Senhor, eu queria dar alguns ou um testemunho só, assim, porque Deus tem feito coisas tão incríveis, né, mãe? O Senhor tem trabalhado de uma forma tão séria. Nossa filha Nathalie, que está aqui, nos acompanhou em diversas cidades que a gente tem trabalhado sobre isso, e tem ouvido esse ensino. Vou contar esse testemunho para que você já saia daqui nessa noite já atento. Já houve uma prática timidazinha, mas teve hoje aqui, de profecia. Mas isso vai acontecer com mais intensidade ainda, né? Mas olha só, nós fomos fazer uma viagem para o interior de São Paulo e paramos num lugar para almoçarmos. E eu estava morrendo de fome. Estávamos eu, Selma e Nathalie. E eu estava focado na comida. Fizemos o pedido, e, né, atento ali, a moça veio, nos atendeu. Mas interessante que a Nathalie, o Espírito Santo se manifestou e a Nathalie pegou o discernimento. E ela na mesa virou para mim, para a mamãe e falou assim: vocês perceberam como essa moça está triste? Eu falei: triste? Selma, triste? Ela, sim, ela está triste. Aí eu olhei, eu falei: de fato. Mas eu não tinha percebido, não tinha discernido, na verdade. E o Senhor trouxe esse discernimento através da Nathalie. Quando esse dom se manifestou, o Espírito Santo manifestou esse dom, eu comecei a procurar.
Aí eu já esqueci um pouco da comida e comecei a procurar. Aí o Senhor me deu uma palavra só: futuro. E ela estava mexendo na mesa do lado, ali limpando a mesa do lado. Aí eu falei: moça, posso falar com você? Ela, sim. E veio. Eu falei: eu não sei se você... Aí quando você começa a falar, e o Espírito Santo vai trazendo. Primeiro vem uma palavra só, não tem muito sentido, né? Geralmente é assim. Quando está no contexto da igreja, não tem problema. Fala só aquela, outros trazem, mas às vezes fora assim o Senhor dá uma sequência. Você só precisa dar o passo. Aí eu falei: eu não sei se você crê em Deus, mas o Senhor me disse que você tem preocupação sobre o seu futuro, tem algum problema no futuro que tem causado angústia no seu coração, mas o Senhor diz que vai estar com você, para você não temer o futuro, que Ele vai com você. Ela desabou a chorar ali na hora. Falou: amém, obrigado, e saiu para chorar no canto. Daqui um pouco o Espírito Santo trouxe a palavra do conhecimento através da Selma. Ela está grávida. Nunca vimos a moça na vida. Discernimento de espíritos, profecia e palavra do conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração, compreendendo que não são coisas ou recursos que Deus tem dado para pessoas importantes segundo a sua ótica, a sua forma de ver. Não, os dons são para o corpo de Cristo. Põe a mão no seu coração, diga: é para mim. Diga para o seu irmão: é para você. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. A coisa que nós precisamos compreender, acima de qualquer coisa, é a nossa postura a partir de hoje, de interesse. Você não pode ficar mais assim, alheio, desligado, desatento, desinteressado. Vamos procurar, vamos descobrir, vamos mergulhar no Senhor e com simplicidade e intensidade vamos nos deixar usar pelo Espírito Santo. Erga suas mãos e começa a falar com o Senhor nessa noite. Começa a falar em línguas, vai orando ao Senhor. Às vezes a gente não tem palavras e é por isso que a gente fala em línguas, porque o nosso espírito ora a Deus. Vai falando com o Senhor. Pai, nessa noite como igreja nós nos posicionamos em Tua presença. Nós cremos nas Escrituras e queremos guardar essa palavra no nosso coração, para que a partir de hoje tudo seja novo em nossa vida. Para que as coisas sejam diferentes a partir de hoje. A nossa forma de ver a igreja, de ser igreja, de viver como igreja. Pai, eu declaro a manifestação do Teu Espírito nas juntas, nos ligamentos. Um transbordar de graça para a manifestação das funções, dons de Deus, dons de Cristo. Espírito Santo, toca no coração de pessoas aqui, para verem, desejarem, aspirarem ao episcopado, ao diaconato. Senhor, eu oro pela igreja em Cuiabá, para que haja um progresso ainda maior, para que haja, Senhor, um avançar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nenhum dom falte nessa igreja, nenhum dom falte nessa igreja. O Senhor diz: em tudo fostes enriquecidos em mim, em toda palavra, em todo conhecimento.
Eu estou adornando a minha noiva para os últimos dias, diz o Senhor. Serão dias difíceis, dias trabalhosos, mas não temas, diz o Senhor, pois eu tenho os recursos para esses dias. Eu tenho a solução para esses dias, diz o Senhor. O meu poder se manifestará para quebrar cadeias e grilhões, para alcançar os perdidos, para transformar coração, mente. Todas as coisas me são possíveis. E eu concedo à minha igreja, diz o Senhor, os meus recursos. Receba em nome do Senhor Jesus. Começa a agradecer ao Senhor, aleluia. Agradece ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, como um vento soprando mesmo, trazendo de fato uma ligação, uma conexão saudável, pura, genuína da parte do Espírito Santo sobre nós, ligando aquilo que estava desligado, conectando aquilo que estava desconectado, trazendo vida agora mesmo a esse corpo chamado Jesus Cristo, igreja em Cuiabá. De fato há uma ação do Espírito sobre nós, que está sendo deliberada pelos céus ao nosso respeito, de uma forma tão simples, objetiva, real, concreta, daquilo que é estabelecido no Espírito, em Cristo e no Pai. Aleluia. Que o teu coração de fato mesmo seja entregue, seja totalmente aberto a essas ações do Espírito em nós, para que sejamos mesmo uma igreja suficiente nos dons em Cristo, aptas mesmo, cada um como um membro atuante, debaixo dessa unção, dessa graça, desse mover, dessas ferramentas, desses recursos, desses encargos que previamente são estabelecidos em Cristo, em Deus e no Espírito para nós. Tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus, da Tua palavra profética nesta noite, como membros que somos, ó Pai, uns dos outros e do Teu corpo, para edificarmos, Senhor, uns aos outros, para de fato manifestarmos vida e vida em abundância, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluias, aleluia. Tem um irmão aqui nessa noite que tem recebido algo tão grande da parte de Deus, mas que está com o seu coração fechado. E agora, nesse momento, você está em crise no seu lugar, porque sabe que foi chamado pelo Senhor, e sabe que o que Deus confiou a você é algo grande, mas que não tem sido usado, porque seu coração está fechado. Eu vejo essa porta abrindo nessa noite, pelo poder do Espírito Santo. Você é livre. Você é livre. Livre para mim, diz o Senhor. Livre para o meu reino. Livre para aquilo que eu designei para a tua vida, diz o Senhor. Tu não tens força para resistir, pois é o meu poder quem atua agora no teu coração, quebrando toda e qualquer resistência. Você é livre. E o Senhor reafirma: o que eu te concedi é muito forte,
é algo grande. É algo grande, é algo tremendo que eu confiei a tua vida, diz o Senhor. E que a partir de hoje tu não resistirás mais. Recebe em nome do Senhor Jesus. O Senhor também, nessa noite, quer confirmar no coração de algumas pessoas aqui a função no corpo de Cristo do encargo. O Senhor me disse que antigamente muitas pessoas almejavam, desejavam servir ao Senhor. E nessa noite o Senhor chama aqueles e quer confirmar na vida daqueles que têm um chamado específico, que almejam o episcopado. E nós, como corpo, como igreja, recebendo essa palavra profética nessa noite, irmãos, eu quero convidar aquele irmão, quero convidar irmã. Deus está te chamando para o trabalho. O Senhor diz que tem algumas irmãs aqui, irmãs que já têm executado um trabalho, um ministério, um serviço para o Senhor, e que tem às vezes medo e vergonha. O Senhor me lembra agora de Lídia, quando os irmãos encontraram aquela mulher capacitada pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Era um exemplo. E o Senhor também chama os irmãos que almejam o episcopado, para que nós, como corpo de Cristo, como igreja agora, vamos usufruir, meus irmãos. Por mais que o horário, irmãos, o Senhor quer fazer algo específico nessa noite. Se você tem um chamado, e nesses últimos anos parece que ficou afundado, mergulhado, parece que isso perdeu a esperança, parece que não vai mais, são mentiras de Satanás, porque Deus está levantando esses homens e mulheres com funções dentro do corpo de Cristo. E se você entende isso pelo poder da palavra, do que nós recebemos hoje, Deus te convida a vir até aqui, para que nós possamos orar por você, para que você seja restaurado em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra. Deus nessa noite te chama, meu irmão, você que almeja o episcopado, almeja uma grande obra, uma obra excelente, Deus vai te capacitar, em nome de Jesus. As irmãs podem vir, que já têm executado um serviço profético, poderoso, que vem do Senhor. Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pode vir, irmãos, chegam mais para cá, não fiquem acumulando, pode vir. Deus hoje confirma, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, podem vir, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqueles que têm entendido da palavra, pode vir mais para cá, irmãos, para que outros possam orar por você. Pode chegar mais perto, vem mais perto, pode vir. E a igreja vai começar a orar e a profetizar por esses irmãos. Os diáconos, por favor, nos ajudem em nome de Jesus. Os irmãos, a igreja, em nome de Jesus, sai do teu lugar. Se tu tem uma palavra profética específica, sai do teu lugar. Deus nessa noite quer confirmar dons, não apenas aqui específico, mas também dons através da sua vida, de profetizar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Vem em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem em nome de Jesus.